Voltamos, pessoal, com a segunda parte da aula de coesão. Aqui a gente vai falar a respeito da coesão sequencial. Eu vou mostrar aqui para vocês uma definição e vamos discutir sobre esse assunto. Vamos lá. Essa coesão sequencial trata das inúmeras maneiras de fazer um texto progredir por meio de palavras e expressões que tornam interdependentes as partes de um enunciado, mantendo entre elas as relações de sentido. Para a gente explicar aqui bem rapidamente a coesão sequencial, vamos entender o seguinte: toda vez que você tenta dar uma continuidade a uma informação dada, você precisa ligar essas ideias. Você precisa fazer com que esse novo período ou esse novo parágrafo, por exemplo, o segundo parágrafo em relação à introdução, o terceiro parágrafo para dar uma continuidade do argumento que foi iniciado no segundo, ou o parágrafo de conclusão, quando você resolve resumir tudo aquilo que você falou durante o texto. Ao proceder com isso, você precisa utilizar elementos. Então, esses elementos coesivos são necessários para que você consiga mostrar o seu poder de argumento. Quanto mais elementos de coesão sequencial você utiliza, mais você percebe que vai conseguir ligar as partes de um texto, mantendo entre eles essa necessidade de progressão textual. Nós ainda vamos mostrar aqui mais detalhes sobre a coesão sequencial. Vamos lá. Os elementos de coesão sequencial também são conhecidos como operadores argumentativos ou modalizadores do discurso. E volto a dizer, são esses modalizadores ou esses operadores argumentativos que mostram com que o seu texto seja realmente um texto argumentativo. A presença de operadores argumentativos realçam a importância do seu autor como o responsável pelas ideias que ele está manifestando no texto escrito, certo? Que operadores argumentativos são esses? Vamos aqui a alguns exemplos. Olha só, quando você está escrevendo o seu texto dissertativo e você emprega expressões como de fato, efetivamente, desse modo, assim, nesse contexto, sob essa ótica, em se tratando de, além disso, ademais, inclusive, outro sim, em contrapartida com quanto, portanto, diante disso, ressalta-se que, cumpre enaltecer que, aí você continuaria, é importante observar que, no que diz respeito a, enfim, ademais, todas essas expressões que você vai encontrar, tanto no começo de parágrafos de continuidade, como no parágrafo de conclusão. Então, sempre que esses elementos aparecem no texto, eles deixam para o leitor um voto de confiança muito maior em relação ao seu domínio de linguagem e à sua capacidade de prover, de manter, de proporcionar uma continuidade ao texto. Certo? É claro que todos esses elementos que eu mostrei aqui e muitos outros que nós vamos ver não podem ser usados aleatoriamente. Cada um deles deve ser usado conforme a circunstância. Só para a gente ter aqui um exemplo, quando nós empregamos, por exemplo, no texto efetivamente, essa palavra efetivamente, por exemplo, quando a gente diz assim, a influência, ou melhor, a presença dos idosos dentro do mundo digital ainda é bastante limitada. Efetivamente, faz-se necessário mais ações governamentais e mais consciência dos mais jovens para a inserção dessa classe neste novo mundo. Então veja que a expressão efetivamente foi utilizada dentro de uma realidade. Diferente, por exemplo, quando nós vamos usar um assim, em uma frase em que eu digo que Brasil e Argentina são grandes parceiros comerciais. Assim, vírgula, eles podem competir com outras potências europeias na exportação de mercadorias. Vejam que o assim que eu empreguei aí, ele dá um reforço, um reforço de modo para aquela atuação de Brasil e Argentina. Vamos aqui mostrar para vocês um texto dissertativo, uma redação nota 1000 no Enem, e nessa redação a gente vai observar como esses elementos de sequenciação são importantes para reiterar a qualidade do texto e a presença argumentativa do seu autor. Então vamos lá. Os desafios para a inclusão digital dos idosos. De acordo com Pierre Lévy, insigne filósofo francês, toda nova tecnologia cria seus excluídos. À vista disso, é notório que os desafios impostos à inclusão digital dos idosos são reflexos da desintegração social originada no avanço tecnológico. Nessa perspectiva, ao cotidiano social odierno, faz-se necessário combater os empecilhos que impedem o senso de pertencimento dos longevos à vida moderna, dentre os quais se destacam a inoperância governamental e a negligência familiar.
A priori, deve-se pontuar que cabe ao Estado oferecer as oportunidades de acesso às tecnologias de informação para o público senil, o que não acontece na prática. Nesse contexto, a ausência de políticas públicas voltadas à inclusão digital da terceira idade evidencia o descumprimento do dever governamental na garantia da dignidade desses indivíduos, uma vez que a dificuldade para o acesso da terceira idade à internet impede o exercício pleno da cidadania na era da informação. Dessa forma, visto que a integração ao mundo virtual é um direito essencial assegurado pelo Estatuto do Idoso, faz-se necessário o engajamento das autoridades para efetivar esse preceito. Pessoal, vejam esses dois primeiros parágrafos do texto Os Desafios para a Inclusão Digital dos Idosos. Quando a gente observa agora esses elementos que aparecem em azul, nós vamos compreender o quão importante eles são para que o texto progrida, para que o texto tenha uma sequenciação de frases, uma sequenciação de novas ideias que estarão conectadas àquelas que já foram mencionadas. Observe, por exemplo, aqui, depois da primeira afirmação do texto, à vista disso. Quando eu digo disso, à vista disso, disso o quê? Disso que foi mencionado, de que toda nova tecnologia cria seus excluídos. Então, à vista disso, agora a gente vai mostrar aqui esses operadores argumentativos na coesão sequencial. Olha só, é notório que, quando você emprega expressões do tipo é notório que, é verdade que, é perceptível que, é mister que, esse tipo de expressão que começa com oração principal, né, que pede até uma oração subordinada subjetiva, são expressões que causam muita notoriedade. Você está deixando nas entrelinhas o teu poder de argumento, porque essa é uma expressão muito forte, ela é uma expressão que realça o quanto você está confiante naquela afirmação que você está impondo. Existe um nome até para isso que é chamado de argumento deôntico, né? Ou seja, um argumento de obrigatoriedade. Por isso que eu digo que são argumentos muito fortes, certo? Faz-se necessário dar aquela impressão de que você sabe o que realmente é necessário para se resolver um problema. Você tem consciência da necessidade de solução para o problema. Essa é uma expressão muito forte. Normalmente, quando as pessoas escrevem, elas podem fazer isso aqui. Nessa perspectiva, sendo a internet um elemento intrínseco ao cotidiano social, combate-se os empecilhos que impedem o senso de pertencimento, vai direto para o verbo. No começo do segundo parágrafo, agora a gente percebe aqui a relação entre um parágrafo e o anterior. Nós tivemos aqui uma introdução de texto e agora começou-se o parágrafo seguinte por essa expressão. A priori, quando você usa essas expressões em primeiro lugar, primeiramente, você está mostrando para o autor que o seu argumento não vai se limitar apenas a um fato. Então, há outras situações que serão mencionadas no texto e você está apenas fazendo um ordenamento de questionamentos que serão colocados, de argumentos que serão desenvolvidos. Então, percebam que essas palavras indicam a sequenciação. É por isso que a gente chama de coesão sequencial. Vejam também aqui, ó, nesse contexto, vírgula, a expressão nesse contexto resume todo o contexto que foi mencionado para dar uma sequência ao argumento. Mais embaixo nós temos dessa forma outro elemento resumitivo, né? Outro elemento que resume informações que foram mencionadas. Aqui nós temos faz-se necessário, mais um argumento deôntico, mais um argumento que realça essa importância do argumento seguinte. Vamos aqui para o outro trecho. Vamos diretamente mostrar aqui os pontos. Olha só. Outrossim, veja essa expressão, que a gente vai chamar de um elemento argumentativo de adição. Outrossim, também, até mesmo, assim como. Esses elementos de coesão aqui indicam que o parágrafo seguinte é uma adição de informações além daquelas que foram colocadas no parágrafo anterior. Então, você está começando no terceiro parágrafo com além disso, dessa forma, e também, como se não bastasse, assim como. Veja que essas expressões vão indicar uma continuidade do texto. Deve-se pontuar a indiferença familiar como impulsionadora do revés. Deve-se pontuar. Olha esse deve-se como é um verbo que serve para indicar também uma obrigatoriedade. Mais embaixo nós temos nesse sentido, ou seja, com isso, de acordo com esses fatos, conforme o exposto, essas expressões assim, nesse sentido, usei até mesmo a mesma expressão, serve para dar uma continuidade. O que também a gente vai chamar de
continuidade de raciocínio, né? Para você não perder o raciocínio, você coloca nesse sentido, você coloca sob esse viés, você coloca acerca dessa lógica, você coloca em se tratando de. Então, são expressões que você usa para particularizar o raciocínio. Esse logo é um elemento conclusivo, não necessariamente no parágrafo de conclusão, mas o logo aqui tem o mesmo sentido de assim, desse modo, por essa razão, portanto, serve para dar uma continuidade ao que já foi mencionado no texto. Aqui na conclusão nós temos também os outros elementos que vamos mostrando. Olha só, portanto, agora sim, veja que estamos na conclusão do texto. O portanto é o elemento de coesão que serve para resumir todas as informações que foram colocadas nos 3 primeiros parágrafos desse texto. Indubitavelmente. Veja que essa palavra, que é um advérbio de confirmação, né? Indubitavelmente, sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma. Veja como essa palavra reforça o poder do teu ponto de vista. Você não tem dúvida do que você está dizendo aqui. Mais embaixo você tem com o intuito de que esses indivíduos com dificuldades tornem-se autônomos para interagir com o meio tecnológico. A fim de, para que, com o objetivo de. Veja que são conjunções que indicam finalidade. Veja mais embaixo a palavra concomitantemente, que já não é uma conjunção, é um advérbio que significa simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, veja que nós temos aqui um advérbio de tempo, certo? Foi utilizado para indicar que uma coisa deve acontecer ao mesmo tempo da outra. Olha novamente outra conjunção. Para que? Conjunção que vai indicar agora a finalidade. E agora nós temos a palavra assim. Podia ser a palavra desse modo, podia ser com isso, podia ser dessa maneira. Vejam que todas essas expressões, todas essas palavras que indicam modo, também resumem tudo aquilo que foi mencionado no decorrer do parágrafo. Elemento que indica um resumo de tudo aquilo que foi trabalhado no texto. De um modo geral, pessoal, o que é que nós podemos entender sobre essa coesão sequencial? Se referem a todos os operadores argumentativos que você vai utilizar no seu texto com o intuito de dar uma continuidade a informações já ditas. Nós não continuamos um texto utilizando apenas palavras que possam se referir a palavras citadas, mas palavras ou expressões que possam anunciar uma nova informação em relação à anterior. Essas palavras que vão anunciar essa nova informação podem ao mesmo tempo estabelecer uma consequência do que você já falou, uma adição ao que você já disse, uma contrariedade sobre o argumento defendido no parágrafo ou no período anterior, podem servir para enfatizar o que já foi dito, podem servir também como uma espécie de resumo para tudo aquilo que você já falou. Então, expressões como de fato, outro sim, portanto, dessa maneira, com tudo isso, é necessário que, são expressões que têm esse valor aí, de conduzir uma sequenciação ao seu texto, de fazer com que o seu texto tenha uma progressão, certo? Então, por hoje é isso aqui, e a gente volta com outras aulas. Tchau!